Quando estamos andando na rua, dentro do carro ou em um ônibus, nem paramos para pensar o que envolve o funcionamento de uma cidade, não é verdade? A iluminação dos postes, as ruas asfaltadas, o recolhimento do lixo, o transporte público, os salários dos médicos e enfermeiros. Pois é, nada disso funciona de forma automática. Por trás desses serviços e atividades, existe um planejamento organizado por leis que determinam tanto a arrecadação de dinheiro como a destinação dos valores para cada área. Essa organização e planejamento nós chamamos de orçamento público. Já imaginou se o dinheiro dos nossos impostos fosse gasto sem regras, sem fiscalização e até mesmo sem planejamento? Tudo ficaria muito desorganizado. Planejar é essencial para oferecer serviços públicos adequados. Para alcançar o que se exige da máquina pública, é preciso especificar gastos e investimentos que precisam ser priorizados, como melhorias nas escolas dos nossos filhos, recursos para o postinho de saúde e investimentos em obras de infraestrutura para a nossa cidade. Tudo depende do orçamento. Do asfaltamento das ruas até a construção de um novo viaduto. E como o orçamento funciona? Sabe aquele caderninho de controle onde você planeja seus gastos e anota suas despesas do mês para não se enrolar? Com o dinheiro público, funciona da mesma forma. O governo utiliza uma ferramenta similar. É por meio dessa organização que ele define as prioridades e garante mês a mês o bom funcionamento das cidades. No governo, o nome desse caderninho é Orçamento Público. Nele estão previstos tanto as receitas, ou seja, o dinheiro que o governo espera arrecadar com impostos, quanto as despesas que serão realizadas com esses recursos. O dinheiro utilizado para essas despesas vem dos impostos que você e eu pagamos, e é com esse dinheiro que o governo precisa resolver os problemas da população. Assim, podemos dizer que o orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo para planejar a destinação do dinheiro em cada área. É importante ressaltar também que cada esfera de poder, federal, estadual, municipal e distrital, realiza esse cálculo individualmente. O orçamento estando organizado, podemos chamá-lo de Lei Orçamentária Anual, LOA. Essa lei é operacionalizada ou cumprida todos os anos pelo governo e enviada ao Poder Legislativo para aprovação. De forma simplificada, o prefeito, o governador ou o presidente, juntos às suas equipes, elaboram o orçamento público e o enviam para seu respectivo poder legislativo. O relatório é enviado para os vereadores, no caso dos municípios, para deputados estaduais, no caso dos estados, e para deputados e senadores, no caso da União. Após essa análise, a LOA, que é o caderninho de despesas, torna-se lei, na qual o governo detalha suas despesas e acompanha, por exemplo, as prioridades para cada ano, o investimento na construção de escolas, a verba para transporte e o gasto com a saúde pública. As despesas também são fixadas para garantir que não se gaste mais do que foi arrecadado. As prioridades de investimento são definidas por meio da chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Somente despesas previstas na LDO podem ser realizadas. Assim como o orçamento em si, ela é elaborada pelo governo e validada pelo Poder Legislativo antes de se tornar lei. E sabe qual é a melhor parte? Você pode participar da construção da LDO do seu estado e da sua cidade. Em alguns estados e municípios, é possível encaminhar as sugestões online ou participar presencialmente, por meio de audiências públicas, ou seja, reuniões com objetivos de possibilitar o diálogo entre a população e as autoridades públicas. A ideia é identificar em conjunto quais são as áreas e ações prioritárias para a sua comunidade. Em regra, nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na LOA e na LDO. Mas o que fazer com despesas urgentes e inesperadas, como enchentes ou até mesmo a crise da Covid-19? Nesses casos, o Estado é obrigado a assumir o compromisso com a sociedade e oferecer solução para essas despesas emergenciais. Agora, além do planejamento anual, o governo precisa realizar um planejamento a longo prazo. Por isso, tanto a LOA como a LDO seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governo irá realizar durante os 3 últimos anos de seu mandato e que se estende por um ano a mais no próximo mandato. Trata-se do Plano Plurianual, PPA.
documento mais detalhado com investimentos mais robustos que deverão ser realizados neste período de 4 anos. Podemos citar como exemplo de investimentos robustos a construção de rodovias, reformas em hospitais, hidrelétricas e financiamentos para agricultores. Por isso, não se esqueça, as 3 importantes leis orçamentárias no Brasil são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e 3, a Lei Orçamentária Anual, LOA. Quando o orçamento público é bem planejado, ele garante o desenvolvimento de um bairro, de uma cidade e até mesmo do próprio país, gerando bem-estar e qualidade de vida à população. Trata-se de um importante instrumento para o desenvolvimento da nossa sociedade. Participe da elaboração do PPA e LDO de sua cidade e atue junto aos órgãos públicos, definindo quais as prioridades e programas de governo que tornarão a sua comunidade um lugar ainda melhor. Quem participa, faz acontecer.